Olá, aqui é Gerson Jacques e eu escolhi o Parque das Nações Indígenas para gravar o nosso vídeo de hoje. O Parque das Nações Indígenas, como vocês viram algumas imagens, fica aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sempre encontro muita inspiração nesse lugar. E quando você chega aqui, você encontra uma natureza linda, com capivaras e outros animais andando ao seu lado, corujas e outros pássaros como tucanos e araras. Eu fico imaginando que para se criar essa conexão, todos esses elementos atuam juntos para criar o que eu chamaria de uma atmosfera perfeita. Assim é na comunicação e na liderança. Vocês sabem, são temas que eu tenho abordado nos meus vídeos. Para se ter sucesso nessas duas grandes artes, você também precisa usar certos elementos em conjunto para que você seja bem-sucedido. No entanto, eu não vou falar sobre esses elementos agora. Eu quero falar hoje sobre uma coisa que tem muito a ver comigo e com você, que é a nossa vida. Eu gostaria também de falar sobre pessoas e o nosso relacionamento com elas. E por isso eu acho que esse é o lugar perfeito. Eu quero hoje conversar sobre onde você deve começar os seus objetivos futuros, as suas metas e o seu desejo de se tornar um líder em todos os ambientes em que você atua. Antes de mais nada, e nós já temos falado sobre isso em outros vídeos, antes de ser o líder de outros, você precisa ser o líder de si mesmo. Mas eu quero conversar especificamente sobre crescimento. Quando nós éramos pequenos, as pessoas perguntavam para nós o que você quer ser quando crescer? Já fizeram essa pergunta para você, com certeza. E depois nós descobrimos que isso não é um passe de mágica. Na maioria das vezes, nós não nos tornamos aquilo que queríamos ser quando crescêssemos. Sabe por quê? Porque crescimento é intencional. Nós precisamos desejar e pagar o preço para que isso aconteça. O crescimento é geralmente o caminho mais difícil e muitos de nós não alcançamos o que gostaríamos de ser, porque nós simplesmente não estamos dispostos a pagar o preço requerido para nós alcançarmos os nossos objetivos. Então, muitas vezes, nós estamos caminhando, achando que estamos indo na direção daqueles objetivos, esperando que as coisas aconteçam em algum momento. Como um passe de mágica, elas vão acontecer. Mas crescimento é intencional. É claro que no exemplo que eu dei sobre o que você deve ser quando crescer, nós estávamos falando sobre uma profissão. A gente dizia, eu quero ser médico, ou eu quero ser artista de cinema, é o que eu dizia. Nós não estávamos pensando em, eu quero ser um líder, eu quero ser íntegro. Não eram coisas que passavam na nossa mente. No entanto, muitos disseram, quero ser médico, e tornaram-se médicos. Porque eles pagaram um preço alto para estar naquela posição. O mesmo acontece com a nossa vida. Se nós desejamos melhorar o nosso eu, nós precisamos pagar o preço. Isso exige esforço mental, comprometimento. O caráter ele tem que ser treinado e desenvolvido através de escolhas acertadas. No caso de uma profissão, isso vai deixar de ser exercido um dia. Mas no caso da vida, é o que você se tornou ou o que você se tornará. Não será algo que você está fazendo naquele momento, mas sim do que você é e o que você se tornou. A grande pergunta que eu tenho para você e para mim é, o que você está fazendo para crescer? O que você está fazendo para se tornar um líder? Você tem estudado? Você tem aprendido a ter foco nas coisas e nas pessoas? Você ama pessoas? Você tem aprendido a lidar com elas? Você tem desenvolvido a consciência de que você erra? Que você tem sonhos e objetivos assim como outras pessoas têm sonhos e objetivos? E que por isso você precisa respeitá-las?
Você tem a consciência de que não é possível nós vivermos isolados do mundo? E que por isso nós precisamos ajudar as outras pessoas a crescerem? E que quando elas crescem, você cresce também? Eu quero salientar que muitos crescem forçados pelas situações da vida, mas verdadeiramente não decidiram crescer por si mesmos. Ou seja, não foi intencional. Quando alguém cresce pela força, sempre há consequências e perdas, que não precisariam haver caso essa pessoa tivesse decidido crescer intencionalmente. Duas coisas, então, que eu gostaria de falar com você. A primeira é o que acabamos de falar sobre. E eu vou repetir isso em forma de pergunta. Você tem decidido crescer? Você tem tomado a decisão de mudar a sua vida? Não dê tempo demais para fazer isso, porque o tempo tirará de você a força para fazê-lo. Decida fazer isso agora. Não dê mais tempo ao tempo. Segunda coisa. Você tem um plano de crescimento pessoal? Muitos estudam ou trabalham em algo, mas realmente não têm um plano de vida. Outros fazem planos para estudar, conseguir um novo trabalho, etc. Mas não fazem planos para crescer como pessoa. Não treinam as suas emoções, ampliando a sua capacidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu quero dizer que não existe liderança sem pensar em ajudar outras pessoas a crescerem. Mas o processo começa em você e em mim. Primeiramente, gerentes lideram coisas e processos. Líderes lideram pessoas. E não é fácil nós lidarmos com pessoas. Elas vão irritar você. Elas vão deixar de cumprir o que combinaram. Elas vão ser grosseiras, egocêntricas, orgulhosas. Por isso você precisa saber que se você quer ser um líder, você precisa aprender a amar pessoas, acreditar nelas, ter paciência com o crescimento individual. Porque isso leva tempo. Nós precisamos, e não vai ser uma utopia, acreditarmos na humanidade. Esse é um exercício. E como é que ele começa? Primeiramente, tendo uma consciência de que você é um ser humano. Você tem sonhos, você tem metas, você tem objetivos e você também tem falhas. Você erra. Quando nós temos consciência real dessas coisas, nós passamos a olhar para as pessoas de maneira diferente. Na sua vida, você provavelmente releva menos os seus erros e ressalta mais as coisas boas que você faz. Faça o mesmo com os outros. As outras pessoas também têm sonhos, metas, objetivos e elas erram. Segunda parte do exercício, que deve ser diário. Se esforce mentalmente, conscientemente, em buscar nas outras pessoas aquilo que elas têm de melhor. Veja mais as coisas boas que elas fazem do que os seus erros. Você sempre está desejoso que outros deem uma oportunidade para você mostrar o seu melhor. Não acontece com você? Acontece comigo. Talvez você diga, se aquele empregador ou se aquela empresa me desse uma oportunidade, eu faria isso ou aquilo. Dê oportunidades às pessoas também. Haja com os outros assim como você gostaria que agissem com você. À medida que você começar a agir assim, você terá começado o processo de liderar a si mesmo. Agora, você tem mais condições, sabendo essas coisas, de começar a liderar outras pessoas. E elas vão perceber, eu quero dizer que elas vão entender que você é como elas, que deseja o bem delas, assim como você deseja o seu. Esse respeito, esse desejo que visa o crescimento de outros, assim como você busca o seu, vai ser um dos maiores elementos na sua formação como líder. Então, lembre-se, crescimento é algo intencional.
Você precisa desejar isso e depois trabalhar isso cada dia. É muito mais fácil quando você tem internalizado a sua missão de vida, porque isso vai ajudar você a manter o foco. Isso nos leva então à conclusão que nós precisamos ter uma missão, objetivos de vida muito bem definidos. Se você não sabe para onde você está indo, como é que você pode liderar outros? Faz sentido? Sendo assim, comece definindo a sua missão. Onde você quer chegar no fim de tudo. E então com isso plenamente definido, será muito mais fácil você definir o que fará a curto e a médio prazo. Eu quero repetir. Entenda que estamos falando mais do que profissão, mais do que um curso acadêmico. Nós estamos falando de nós como pessoas. No fim das nossas vidas, a profissão, o curso acadêmico, ele vai ter pouco valor em relação ao que você fez com a sua vida. Não é um problema você descobrir no meio do caminho que após estudar para ser advogado, você, por exemplo, descobriu que você queria ser coach, por exemplo. Não é um problema você no segundo ano de universidade, eu tenho amigos que aconteceram isso e eu mesmo tive uma experiência assim. Descobri que ao invés de arquitetura, você decidiu por medicina. Em nossa vida, nós mudamos muitas coisas à medida que nós conhecemos novas coisas. E porque vamos descobrindo novas e as nossas próprias aptidões e talentos, nós queremos fazer aquilo que nos deixa felizes. Alguns não têm coragem, mas outros tomam esse passo. Mas apesar de nós mudarmos de curso, de profissão, nós ainda continuamos sendo a mesma pessoa. Isso é o que importa na liderança. Na sua missão de vida, você pode incluir coisas passageiras, como a profissão ou um negócio, etc. Mas ela está muito mais ligada ao que você está se tornando como indivíduo. Eis a essência da liderança. Lidere primeiramente a si mesmo, antes dos outros. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, compartilhe com alguém que você acha que seria importante ouvir sobre essas coisas. Eu quero pedir a gentileza de você deixar os seus comentários aqui. Eles vão ajudar a direcionar os próximos vídeos. Foi um prazer estar com você mais uma vez e até o nosso próximo encontro.